Tá certo, gente. Lembrando que a febre maculosa é uma doença infecciosa transmitida por carrapatos que podem causar aí graves complicações se não for tratada adequadamente, como você viu aí com as informações da Fernanda. E, Fernanda, por favor, fica por aí, tá bom? Que eu quero que você traga mais informações para a gente daqui a pouquinho, porque agora eu converso com um infectologista para entender melhor essa doença e como preveni-la. Dr. Eber Dias Azevedo é médico infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, boa noite. Para a gente começar aqui, quais são as principais causas da febre maculosa e como ocorre sua transmissão? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, febre maculosa é transmitida pelo carrapato. Hoje a gente está vivendo a situação do carrapato estrela, né, que é o que está responsável hoje por essa transmissão que a gente está vivenciando agora em relação a Campinas. Mas é sempre importante lembrar que outros carrapatos também podem transmitir a doença. A doença, na verdade, é causada por uma bactéria, a Rickettsia. Essa bactéria, ela fica incubada dentro do carrapato e quando o inseto suga o sangue ou de um animal ou de uma pessoa, ele acaba inoculando a bactéria na corrente sanguínea. E essa bactéria, então, causa a doença no paciente. Poderá causar, na verdade, a doença no paciente ou não. Certo, não passa de pessoa para pessoa, é só do carrapato infectado para a pessoa, né? Quais são os sintomas mais comuns da febre maculosa, doutor? Exatamente, a febre maculosa ela não é transmissível entre pessoas. Os sintomas, os mais importantes que as pessoas têm que ficar atentas, os mais comuns cefaleia, dor de cabeça, é uma dor de cabeça bastante importante, muito significativa, febre, em torno de 38, 39 graus de febre, pode ter dor muscular, vômitos, náuseas, pacientes mais graves, que evoluem com maior gravidade, pode ter insuficiência respiratória, insuficiência renal, coma, meningite. Então, é uma doença que, uma vez que o paciente tem algum sintoma, precisa ser avaliado. Caso contrário, ele poderá evoluir para uma forma mais grave da doença. E são sintomas comuns a outras doenças também, por isso é importante buscar ajuda assim que tiver esses sintomas. Existem fatores de risco que aumentam a probabilidade de contrair a doença, doutor? Não tem nenhum fator de risco específico para uma pessoa poder ou não contrair a doença. É claro que pacientes que têm algum problema orgânico, alguma doença de base, diabéticos, hipertensos, qualquer paciente que tem alguma comorbidade, a evolução poderá ser mais grave, mas não por conta do carrapato, da doença em si, mas pelas suas comorbidades. Sim. Agora, quanto tempo após a picada do carrapato infectado ali, os sintomas da febre maculosa costumam aparecer? Em geral, em torno de 7 dias, 5, 7 dias, mas pode acontecer desde 2 dias até 14 dias após o contato com o carrapato. Então, de 2 a 14 dias, uma média aí de 5, 7 dias, no início dos sintomas. E como é feito o diagnóstico da febre maculosa, doutor? Existem testes específicos que devem ser realizados? Sim, tem testes específicos para isso. É um teste sorológico. Então, o paciente tem que colher sangue para fazer esse teste. Esse teste é feito em 2 etapas. Faz um no primeiro momento, depois, 7 a 14 dias depois, se repete esse teste para se ter a confirmação do primeiro exame. Ou se houve alguma mudança na sorologia, no resultado desse exame. É importante dizer o seguinte, o teste ele só deve ser feito em pacientes que tenham sintomas. Pacientes assintomáticos provavelmente não devem realizar o exame. Certo. Mas existem pessoas que pegam a febre maculosa e não têm sintomas? Então, o que vai depender do paciente desenvolver ou não a sintomatologia vai ser a resposta imunológica desse paciente. Então, ele pode ter uma resposta imunológica satisfatória e ele ou ficar assintomático mesmo, ou ele pode ter sintomas mais brandos, né? Um caso mais leve. Não tem como a gente saber que qual desses pacientes vai evoluir para as formas mais graves.
Portanto, se você teve contato, se o paciente, né, se a pessoa teve contato com o carrapato, não necessariamente significa que ela vai estar infectada. Porque para estar infectada é preciso que o carrapato tenha a bactéria, a Rickettsia, na sua corrente sanguínea, no seu trato digestivo. Então, o paciente pode ser picado, por exemplo, por um carrapato e jamais desenvolver a doença. Entendi. Agora, além da morte, quais são as complicações mais graves assim que podem surgir se a febre maculosa não for tratada prontamente, adequadamente? É importante essa pergunta sua, porque o que a gente observa na grande maioria das vezes é que a pessoa demora de chegar e procurar uma orientação médica, e isso acaba retardando o diagnóstico e, por consequência, retardando também o tratamento. E quando isso acontece, algumas complicações são bastante típicas que a gente observa nos pacientes com febre maculosa. As mais importantes que a gente vê são a insuficiência vascular, a insuficiência renal, insuficiência pulmonar, são pacientes que acabam indo para o respirador e com isso acabam tendo uma série de outras complicações decorrentes da própria patologia, da própria evolução da doença. São pacientes que podem fazer quadros neurológicos, entrar em coma, convulsões, meningite. Então, essa é a evolução do paciente com maior gravidade que adquire a febre maculosa. Certo. Doutor, a nossa repórter Fernanda está agora no Instituto Adolfo Lutz e ela tem uma pergunta também. Fernanda, e aí? O que você tem para o doutor aqui? Sim, Darcy. Doutor, primeiramente, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: como eu falei há pouco, nós tivemos 3 mortes confirmadas da febre maculosa, uma morte suspeita, está em investigação, e temos aí uma mulher internada em Campinas com suspeita também de estar com a doença. A minha pergunta, eu acho que a preocupação de muita gente existe a possibilidade de haver um surto no estado de São Paulo e, quem sabe, até se espalhar pelo Brasil dessa doença? É difícil essa resposta. A princípio, o que a gente tem hoje pela Secretaria de Saúde do Estado é que algo está concentrado apenas na região de Campinas. É importante saber também o seguinte: febre maculosa não existe apenas em São Paulo, vários outros estados acontecem também episódios de febre maculosa no decorrer do ano. Então, apesar de ser uma doença rara, ela não é restrita apenas a um único local. Então, a Secretaria de Saúde já está tomando providências para o controle dessa infecção no local, no manejo dos locais onde foi identificado a presença do carrapato estrela. E agora é a população também colaborar, não se expor a esses locais onde tem identificado a presença do carrapato, tomar cuidado, usar sempre roupas, se for preciso sair ou passar em algum lugar que tenha a possibilidade de ter o carrapato, uma área rural, um parque, usar roupas brancas, usar sapato com meia, usar calça comprida. E por que roupas claras, né? Por que roupa branca? Porque você consegue identificar o carrapato mais rapidamente. Ele é escuro, é marrom ou preto, então você consegue ver o carrapato na superfície da roupa e com isso você identifica a presença dele mais fácil. Mas, voltando à sua pergunta, a Secretaria de Saúde tem feito as medidas que precisam ser adotadas nessa situação, agora é esperar o controle disso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui, viu? Eu que agradeço o convite e fico à disposição. Legal.